Obrigado, Inês. Não posso deixar de lembrar aqui de Lota Macedo Soares, que tanto batalhou e conseguiu entregar para o Rio de Janeiro o Parque do Flamengo, gigantesca obra de intervenção urbana, que era uma estrutura rodoviária que virou hoje um parque com uma vitalidade impressionante no Rio. Uma cidadã engajada. A próxima palestrante será a representante do WRG 2030 no Brasil, Stella Goldenstein. A Stella apresentará sua pesquisa sobre a bacia do córrego Jaguaré, um importante afluente do Rio Pinheiros. É um estudo detalhado sobre as formas de poluição presentes nessa bacia e os caminhos para a sua despoluição. Trata-se de um território representativo da região metropolitana de São Paulo, abrigando 300 mil habitantes de faixas de renda e padrão de vidas variados. Por isso, o estudo da despoluição dessa bacia é um excelente ponto de partida para pensar a despoluição das águas de São Paulo. Stella, por favor, venha ao palco. Boa tarde. Eu vou aqui apresentar um projeto que dialoga muito com o que o arquiteto Guinness Garrido nos contou, mas dialoga fundamentalmente com a nossa realidade, né, com o que são os nossos rios. Porque se ele pôde lidar com aquele território, é porque ele tinha um rio recuperado do ponto de vista das suas águas. Ele tinha uma cidade muito estruturada por detrás. Ixi, o que aconteceu aqui? E nós estamos aqui numa situação de degradação das águas que vai exigir um enfrentamento muito mais complexo antes que a gente possa pensar o usufruto dessas águas. Mas todo esse trabalho vem justamente dizer, todo esse trabalho que eu vou apresentar, que nós não podemos pensar a despoluição das águas sem pensar o usufruto do território e a gestão do conjunto desse território. Essa entidade, Águas Claras do Rio Pinheiros, está hoje hibernando por falta de recursos, mas o projeto está feito e ele já tem bons resultados que já estão sendo apropriados. Então, vale a pena discutir. Para fazer esse projeto, nós contratamos a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica e uma equipe importante, que parte dela, inclusive, está aqui. É um mulherio danado. Tem a Ana Brites, Ana Carolina, a Érica, a Tereza, que está aqui, a Daniela, a Taísia, Marília está sentada lá. Tem uma equipe bacana. Bom, e nós pegamos um financiamento do FEHIDRO para fazer isso. E nós realmente fomos atrás do projeto para discutir as águas, porque nós, tendo trabalhado tanto tempo em saneamento, em meio ambiente urbano, temos clareza de que nós não temos experiência em planos, projetos, intervenções para bacias urbanas o suficiente para nos dar uma orientação clara de como que é para fazer. Nós temos prática e experiência de planos na escala regional. A bacia do Alto Tietê, a bacia do Piracicaba, a bacia do São Francisco, mas na escala urbana e na quantidade de variáveis que a bacia urbana tem, nós temos muito pouca experiência. E o fato é que as nossas práticas, as nossas políticas, ao longo do tempo, vêm resultando em má qualidade das águas e dos espaços urbanos. E é interessante, porque muito do que o Guinness falou, a gente vê como realidade nossa aqui. Nós, hoje, trabalhamos projetos setoriais, compartimentados, que não pensam o todo do espaço e que acabam sendo incongruentes entre si, e não têm metas comuns. Temos poucos exemplos de projetos que tenham conseguido articular visões setoriais, definir um plano de ação e ter resultados interessantes, né? O Córrego Limpo foi um projeto muito interessante nesse sentido. Está aqui pessoas também que trabalharam nesse projeto, a Beth, a Tereza, do ponto de vista de habitação popular, para dar espaço para o saneamento e recuperar bacias hidrográficas. Mas esse projeto, ainda hoje,
tem impasses porque os nossos modelos institucionais e a concepção técnica da gestão urbana precisa de revisão. E o que nós temos, tradicionalmente, é esse amontoado de planos de todos os setores que não dialogam entre si. São planos que são definidos em função de interesses setoriais. Eu preciso de passar veículos. Então, aqui vai ter uma rua, vai ter uma avenida, e o lugar melhor é o fundo do córrego. Eu preciso de um conjunto habitacional, e o melhor lugar é a área de manancial ou beira de córrego, ou o que seja. E mesmo os planos que pretendem ser abrangentes, como planos diretores, operações urbanas, etc., ainda não têm as águas como foco de atenção o suficiente para a gente conseguir bons resultados. Então, o primeiro grande conceito é a ideia de que a revitalização das águas não vai ser conseguida se nós tivermos atenção simplesmente para as águas. Nós temos que ter atenção para o território, a bacia hidrográfica que alimenta aquelas águas. Mas o que é a revitalização de uma bacia hidrográfica, né? E a listagem de itens que fazem parte das ações a serem desenvolvidas para que a gente tenha a revitalização das águas é tão grande, tão abrangente, que as pessoas ficam, inclusive, meio paralisadas. Os governos ficam paralisados e vão perseguindo segmento por segmento da ação sem conseguir essa visão abrangente. Eu não vou ler todos esses itens, porque vocês conhecem eles, mas o que é importante, que não está dito aqui nessa listagem toda, é que nós precisamos de ações abrangentes, multissetoriais, todos aqueles setores, não é? Que sejam integradas e permanentes, e que articulem a gestão da quantidade e da qualidade da água de uma forma consistente. Nós temos trabalhado, seja para controlar a quantidade de água, ou seja, a vazão, minimizar enchentes, poder levar água para um lado para o outro, mas sempre com projetos que não dialogam com as questões ligadas à qualidade da água, os projetos de saneamento. Nossos projetos de saneamento pouco conversam com os projetos ligados às funções ambientais da água, as funções biológicas da água, as funções de biodiversidade, que podem ser fundamentais, não só para o saneamento, como para a vida urbana. Essa relação... Eu estou sempre apertando errado aqui, né? Essa recuperação da relação entre o território, as chuvas e a drenagem, que é repensar as intervenções na drenagem e as intervenções na paisagem, para que a paisagem absorva as águas e não seja simplesmente uma paisagem urbana com funções de habitação, de mobilidade, de serviços, mas que as funções ligadas à água sejam ali também suficientemente cuidadas. Enfim, todas essas questões que têm como objeto principal a qualidade de vida na bacia e que vão definir a nossa qualidade da água. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos primeiro com um diagnóstico da bacia, tentando entender a origem e a dinâmica dessa degradação, da degradação das águas da bacia do Pinheiros, tendo como piloto a bacia do córrego do Jaguaré, e definir ações de revitalização que sejam replicáveis para outros córregos. Que tipo de ação são essas que a gente definiu? São tanto urbanísticas como ambientais, ou seja, drenagem, habitação, paisagem, microclima, como ambientais, qualidade da água, áreas verdes, etc., como institucionais, porque o nosso padrão de gestão, definindo ações isoladas de forma
reiterada, continuada, repetida, é que tem trazido esse desastre urbano. E são também ações tanto de caráter estrutural, que é o que a gente diz, as ações que implicam em obras, em intervenções físicas, como também não estruturais, que é como a gente chama o aprimoramento da gestão urbana e dos serviços. Se nós não trabalharmos esses itens articuladamente, nós não vamos ter recuperação das bacias hidrográficas. Bom, nós tentamos fazer, para começar, o próprio diagnóstico com uma metodologia diferente da que normalmente se faz. Porque, se as ações são segmentadas, elas partem de diagnósticos também setoriais. Eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de que eu preciso controlar o esgoto. Então, eu vou lá e vou medir o esgoto, vou fazer um projeto por esgoto. Mas eu tenho outras fontes de poluição. E se eu não tratar isso de forma articulada, e se eu não tratar isso junto com o uso do solo, etc., o meu resultado vai ser sempre segmentado. Então, para ter ações integradas, eu tenho que partir... Desculpa, para ter ações integradas, eu tenho que partir de um diagnóstico integrado. E nós fomos, então, discutir quais são as cargas de poluição, tanto líquidas, que é o esgoto e a lavagem das ruas, como lixo, entulho, etc. E propor um modelo de infraestrutura verde, que é o que a gente vai querer mostrar para vocês como é que funciona, que são parques lineares, áreas verdes e tipologias de pequenas intervenções de baixo impacto distribuídas no território. E propor também as medidas chamadas de não estruturais, da gestão urbana e participação pública. Essa ausência de integração faz com que, hoje, nós não tenhamos clareza de quem é responsável por o quê na cidade. Isso permite as ações fragmentadas. Então, nós começamos a fazer o trabalho articulando uma rede, para não repetir o mesmo erro. Então, nós fizemos uma rede, primeiro, a Fundação FCTH, que foi contratada pela Águas Claras para preparar esse diagnóstico e os projetos, a Sabesp, que participou, dando dados, dando opiniões, reclamando, dando suporte e mostrando os seus limites, a CETESB, que fez análises de laboratório e discutiu conosco uma série de itens, a Implasa, que é responsável pelo planejamento metropolitano, que ofereceu cartografias, a Prefeitura de São Paulo, que tem, na área de infraestrutura, toda uma quantidade grande de dados sobre a drenagem, a Prefeitura Regional do Butantã, que tem contato muito intenso com a população, a universidade, tanto o Lab Verde como a Escola Politécnica, enfim. Então, essa integração buscou ser feita tanto na discussão do território, as esferas de governo, os setores administrativos, dentro de prefeitura, dentro do Estado, e as formas de conhecimento. Arquitetos, sociólogo, engenheiro, buscando trabalhar minimamente integrado. Essa é a bacia do Rio Pinheiros, na região metropolitana. Isso daqui é a região metropolitana, o Rio Tietê, esse é o Rio Pinheiros, e este daqui é o Córrego do Jaguaré. Ele equivale a 10% da bacia do Rio Pinheiros. Ele é bem maior do que aquele trecho que o Guinness nos mostrou, né? E o nível de complexidade desse território provavelmente é maior também, porque nós somamos aí o fato de que tem uma grande desigualdade social, o fato de que nós temos uma lacuna, né? Uma falta de infraestrutura muito grande, e ainda não sabemos qual é o modelo para enfrentar isso. Então, aqui o município de São Paulo, essa é a área. Aqui nós temos a bacia do Rio Pinheiros de novo, e essa daqui é a área. São 25 quilômetros da foz, aqui no Rio Pinheiros, até as suas cabeceiras. E mais de 250 mil habitantes. Nós fizemos, então, um diagnóstico bastante complexo e completo, envolvendo todos esses itens. Eu vou comentar mais ou menos rapidamente todos eles. Primeira, qualidade da água. Todo mundo, quando olha o Rio Pinheiros, se pergunta, mas por que ele é tão
dramaticamente poluído. Que poluição é essa? Nós, então, verificamos 3 tipos de carga de poluição. A primeira é a que nós temos hoje, por exemplo, exatamente hoje. O rio tem pouca água, não tem chovido, e nós temos aquela água que vem vindo pelos afluentes muito lentamente, pelo subsolo, etc., e a carga de poluição, seja industrial, que nessa bacia é bastante baixa, na do Jaguaré também, mas, fundamentalmente, esgoto, que é lançado nos córregos, em muitos casos, e vocês vão ver bastante isso. Nós temos o que a gente chama de carga difusa. Quando chove, a chuva lava as ruas e leva para as ruas, leva para os córregos, toda a poluição. Primeiro, a poluição do ar que baixou com a chuva. Óleo de carro, raspa de pneu, cocô de cachorro. Leva também o esgoto que estava parado em drenos. E essa, então, é a carga difusa. E tem a carga que a gente tem que medir, tem que entender qual que é uma carga que não tem esgoto, que é a carga que corre pela sarjeta e vai chegar no rio. E é importante separar as duas, porque quanto mais a gente entender qual a origem da poluição, os tipos de poluição, melhores vão ser as soluções que você vai oferecer. Né? Quando a gente não entende, a gente tem a tendência de fazer como propor uma solução simples demais. E, nesse caso, não tem solução simples. Nós, então, fomos mapear essas cargas de poluição. Quais as áreas contaminadas, os locais de lançamento de resíduos sólidos e de esgoto e todas as formas de sujeira que chegam no rio. E nós mapeamos também quais são as áreas que podem receber, nessa bacia hidrográfica, estruturas para tratar água e para reservar água, que, como vocês vão ver, é necessário também. Tanto os imóveis públicos como os privados, que podem ser novas praças e parques, as áreas que estão previstas para proteção e que vêm sendo abandonadas, as áreas que deveriam ser protegidas, e uma outra coisa, espaços abertos, como calçadas e mesmo ruas, que podem passar a receber um tipo de infraestrutura de baixo impacto para proteger as águas. Então, nós fizemos aqui, isso daqui é uma caracterização de uso do solo que é bastante tradicional. Né? E vocês vão ver depois como isso é importante, como foi importante ter uma boa caracterização do uso do solo. Nós queríamos buscar entender cada tipologia de uso do solo, que tipo de carga de poluição ela gera. Mas, se você for naquele desenho, é uma variedade tão grande de usos que a gente resolveu buscar pequenas bacias e pegar os usos prioritários, esses que estão definidos aí, favela, residencial, industrial, comércio, serviços, áreas verdes, e, a partir daquele mapa de uso do solo, que era da Emplasa, fomos a campo, fomos discutir com a subprefeitura e chegamos a uma caracterização simplificada, que permitia identificar a origem da poluição em alguns pontos que foram escolhidos e que podem nos dizer, para aqueles tipos de uso do solo, quais são os tipos de poluição. Então, esses daqui são os locais onde a gente foi colher amostras de água. E nós coletamos 228 vezes. E isso gerou 4.500 e tantas análises laboratoriais. Inclusive, uma coisa interessante, a gente desenvolveu, vocês vão ver a foto, alguns equipamentos que não existiam na literatura e que podem ser usados para outros tantos projetos, para poder fazer a coleta de material nesses lugares. Então, como a gente quer ver os vários tipos de poluição, nós pegamos aqui, esses aqui em amarelinhos, água de sarjeta, e nos vermelhos, água nos córregos. Completamos isso com dados da Sabesp, com dados da CETESB, e ficou um acervo imenso de informações, que gerou uma modelagem matemática de como é o comportamento
dessa vazão do rio, dos fluxos de água, com a poluição chegando a cada momento, seja no tempo seco, seja no tempo de chuva, porque a gente foi colher água de chuva para saber a chegada da poluição, como que funcionava, e medimos no tempo seco para saber aquele rio só com os locais, os córregos e o rio principal, só com os locais aonde chega exclusivamente o esgoto. Então, aqui o pessoal colhendo num dreno, né, aqui uma tampa de acesso ao dreno, aqui num córrego aberto, aqui um equipamento muito interessante, que vocês vão ver um pouquinho mais detalhado, e esses daqui são os locais com os diferentes tipos de uso do solo, nos córregos. Isso daqui é um equipamento que foi desenvolvido, parece uma coisa simples, mas não é, porque existem equipamentos sofisticadíssimos, acoplados a computadores, que, por telemetria, te mandam informação, e são rapidamente roubados assim que você instala eles. Então, não pode. Então, isso daqui é um tipo de equipamento que permite ver, quando começa a chuva, ele recebe um pouco de água, e essa é a água que trouxe toda a carga de poluição. A encher essa garrafinha, ela tampa, vai para outra, vai para outra. Na chegada de água e na saída da água, né? Na subida do córrego e na descida. E, com isso, a gente vê o que a chuva trouxe, que poluição é essa que ela trouxe, e compara com a poluição do tempo seco. E também na sarjeta. Isso daqui é a mãozinha da outra lá, pegando no bueiro, que é uma coisa como esse daqui, a água da sarjeta antes dela chegar no rio, para a gente poder saber que poluição é essa. E ela é muito impressionante, porque, olha aqui, isso daqui é um lugar, Jacarezinho, num determinado dia, isso daqui é outro dia, mas a situação se repete. Sobe a chuva, que é o azulzinho, a linha azul, e a poluição vai muito rapidamente também, numa carga impressionante. Mas nós não sabemos exatamente qual é o papel dessa poluição, que é a carga difusa, na vida da poluição daquele rio, no polutograma, né? na distribuição da poluição ao longo do tempo. E a gente está discutindo isso com a Sabesp, porque essa carga de poluição da sarjeta é mais grave na hora que ela chega no rio do que o esgoto puro, do ponto de vista de demanda de oxigênio. E isso daqui, então, é um desenho que permite ver, para cada segmento do território, qual é a concentração de poluição e como que ele exporta para o segmento seguinte a carga. Assim. Bom, espera aí, vamos ver. Por quê? Porque lá naquele lá está somado a carga daquele desenho, neste desenho, está somada a carga difusa com isso daqui. Isso daqui é o seguinte: quando a Sabesp faz a coleta do esgoto, por exemplo, em todas essas ruinhas azuis, ela precisa conectar isso com um coletor que vai levar para a estação de tratamento. Mas tem inúmeras razões pelas quais, em muitos lugares, ela não consegue terminar isso. Então, uma parte da poluição de esgoto chega até a estação de tratamento de esgoto, nesse caso, em Barueri, e outro tanto não chega. Por quê? Em alguns casos, porque tem que atravessar uma favela e a favela não for urbanizada, não consegue passar o coletor. Em outros casos, porque a empreiteira teve um problema, parou a obra, tem que licitar de novo, aí o dinheiro foi para uma outra obra, e aí, então, começa uma novela. Tem N tipos de razões. O fato é que, em muitos lugares, o esgoto coletado ainda não chegou na estação de tratamento. E ele é despejado, então, nesses pontos que estão aqui colocados em vermelho. São os pontos de lançamento do esgoto, que foi já coletado, e falta outra parte do serviço. E aí, então, essas daqui são as bacias, cada uma das microbacias dentro do Jaguaré, da bacia do Jaguaré, que geram aquele esgoto que está mostrado nos pontinhos vermelhos. E a gente, então, tem que saber exatamente quais são eles para saber que solução vai ser dada, o que é para fazer. Por quê?
de novo, se vocês olham esse daqui, esses daqui são em azul, essa linha em azul, são os coletores que já existem, ou seja, aquele esgoto que foi coletado nessas ruas todas pode chegar nesse coletor e ir para a estação de tratamento. Mas estes daqui, em verdinho, são aqueles que foram priorizados, os coletores, por causa do projeto Córrego Limpo. Ah, bom, tinha uma favela no meio do caminho, com o projeto Córrego Limpo se conseguiu ultrapassar. Na verdade, nem em todos os casos, nesse daqui, por exemplo, não se chegou ainda até o coletor, falta muito pouquinho. Só que estes daqui, em roxo e em marrom, digamos, e principalmente o marrom, ele está no que a gente chama de etapa 4 do projeto Tietê. Então, ele ainda precisa de um financiamento. A Sabesp não tem dinheiro para fazer isso agora. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai esperar? E é para isso, então, que o projeto começou a discutir outro tipo de solução. Veja, nós temos aqui as linhas onde a Sabesp não chega, temos os pontinhos onde é lançado o esgoto, e temos o levantamento de áreas de favela. E a gente, então, começou a pensar, será que nós temos que esperar levar até a estação ou nós podemos ter soluções locais, nesta bacia hidrográfica? O que os engenheiros sanitaristas que estão aqui vão dizer, bom, mas isso não está no nosso mindset, isso aqui não está na nossa forma de pensar o saneamento no Brasil. E é verdade. A gente tem como estratégia para o saneamento no Brasil levar para grandes estações de tratamento afastadas. E a gente vê que é possível, sim, mesmo que seja uma solução transitória, em alguns locais, fazer tratamento local. E a gente foi discutir isso. Existem vários modelos de estações compactas que podem ser distribuídas no território, tratar aquela água, aquele esgoto, a carga difusa, sempre, e devolver para o rio, de forma a ter um rio limpo, mesmo sem ter conseguido levar o esgoto até aquela longínqua estação de tratamento. Existem outras tecnologias também, como o wetlands. E a gente foi fazer a discussão de que mescla de tecnologias a gente podia fazer, que mescla de mudanças de uso do solo a gente podia fazer. Não é simples essa discussão. Tem várias tipologias. Eu não estou discutindo aqui qual a tecnologia, se é membrana, se é wetland, se é flotação, não importa. Tecnologias existem muitas em prateleira. Mas a gente tem que pensar como decidir e as variáveis que vão influenciar nessa decisão são muitas e vão variar subbacia por subbacia. Não tem uma decisão única. E essa é a beleza desse tipo de projeto. Não dá para eu dizer, bom, eu vou fazer mega estações e está resolvido o problema. Não, em cada subbacia eu vou ter que discutir o que dá para fazer. Dá para chegar ao coletor em pouco tempo? Dá para urbanizar essa favela e levar esse esgoto até o coletor? Eu preciso fazer um tratamento local como uma forma de trazer boa qualidade para esse território e poder, então, ter bons projetos urbanísticos para essa região? Isso vai variar em função de uso do solo, da urbanização que se pretende e quando ela vai acontecer, da proximidade ou não da rede, que obstáculos eu tenho para alcançar a rede, de quanta água eu tenho e, portanto, quanta poluição ele suporta, enfim. Mas tem outros tipos de poluição, por exemplo, resíduos sólidos. E essa é a realidade que a gente vê em tantos lugares. Essas fotos são de 2016, porque o projeto é de 2016. Naquela bacia toda, por incrível que pareça, tem 270 mil habitantes, fora os que circulam para comércio, serviços, etc., só existe um ecoponto. E é muito interessante essa imagem, tão simplesinha. A prefeitura nos informa, em 2016, que ela tem coleta, tem varrição de rua nessa bacia toda, no mínimo uma vez por semana, em todas as ruas. E, no entanto, nós fomos verificar de rua em rua e vimos que tem uma quantidade muito grande
não lembro exatamente quanto, mas era uma coisa como, não sei se é 400, eu não lembro quantos pontos de disposição irregular sistemática de lixo nas ruas. E esse lixo, é interessante de ver, olha aqui, ele está ao longo dos córregos. Esse lixo está disposto ao longo dos córregos. E ele vai para o córrego, não tem dúvida que ele vai para o córrego. São os locais permanentemente usados para disposição irregular e que a própria prefeitura chama de pontos viciados. São histórias antigas, mas ainda presentes. Esses são os locais de feiras livres, que também são fonte de carga difusa. E, então, nós fomos, dentro do córrego, ver que lixo é esse. E esse é um lugar perfeito para se ver, porque ele tem muitos ensinamentos. Esse daqui é o córrego do Sapé, que vocês podem ver que a água está transparente. E vários períodos do ano tem peixinho, porque ele foi objeto do projeto Córrego Limpo. A prefeitura, na ocasião, retirou uma parcela da população que estava na beira do córrego, construiu habitação. A Sabesp fez a rede e funcionou. O córrego estava limpo a maior parte do tempo. Só que ele tem muito lixo, uma carga enorme de lixo. A gente colocou assim aqui uma armadilha, recolhia o lixo, media, avaliava que tipo de lixo que é, para saber, bom, mesmo numa bacia sem esgoto, tem tanto lixo, que tipo de intervenção é necessário fazer? E, se você for ver, esses daqui são os locais onde hoje tem containers, para as pessoas levarem seu lixo, aquele lixo que chegou no rio, para as pessoas poderem levar. E é muito insuficiente. A gente entendeu que precisa de uma adequação do sistema de coleta, do sistema de varrição. E é preciso, mais do que isso, é preciso instalar equipamentos na própria drenagem, em cada bueiro, em cada dreno, em cada galeria, em cada córrego, nos rios principais, para o lixo que eventualmente chega até um determinado local de água não ir adiante, para ele poder ser recolhido. Isso exige um tipo de infraestrutura que nós não temos. E exige, então, adequação na infraestrutura, na logística de coleta, varrição e limpeza dos próprios bueiros, mas exige uma outra coisa, adequação dos contratos, dos controles públicos e do papel do cidadão. Porque aquele lixo que está hoje no rio, a gente pagou para aquele serviço já. A prefeitura pagou por aquele serviço. E, no entanto, o serviço não foi realizado, tanto que tem esses pontos viciados. E aqui, então, é a distribuição ótima que a gente imagina para as estruturas de coleta de lixo. Com containers, esses pontos amarelos são containers de grande porte, daqueles tipos que ficam enterrados e que podem receber até 20 metros cúbicos de resíduos. O que obriga a uma corresponsabilidade do cidadão. Ele tem que levar o lixo. E isso daqui são exemplos de estruturas no bueiro, dentro de uma galeria, numa boca de lobo, e aqui uma barreira flutuante, para, na drenagem, não deixar o lixo ir para o passo seguinte. Bom, eu tinha dito que tem que trabalhar junto quantidade e qualidade de água, e até agora eu só falei de qualidade. Mas essa bacia do Jaguaré, que é uma região privilegiada em termos de infraestrutura, ela tem vários pontos sujeitos à inundação, vários locais sujeitos à inundação. Quem mora lá convive com isso. Então, nós temos que evitar a inundação e tratar a água. E aí, como que esse território todo pode trabalhar nesse sentido? Nós fizemos toda uma modelagem matemática. A Ana, que está aí, é especializada nisso, a Érica, com uma rede de dados, calibrar, ou seja, colocar os dados dessa bacia no modelo, e isso é o que normalmente se faz, para saber onde que eu tenho que segurar a água, quanto de água que pode passar, etc. O que nós fizemos diferente
é que nós, na bacia, e para cada uma dessas subbacias que estão desenhadas aí, nós colocamos as infraestruturas verdes no modelo matemático, para poder discutir. Bom, se eu tiver infraestrutura verde distribuída nesse território, como que eu vou lidar com as enchentes? Será que muda isso? E muda bastante. Nós vimos o seguinte: nós precisamos de reservatórios para que não tenha aqueles pontos de enchente. Mas nós temos áreas onde nós podemos fazer, e são essas linhas verdes, esses polígonos verdes, o que a gente chama de reservatórios inline, ou seja, eles vão ser áreas inundáveis, e não simplesmente reservatórios fechados. E precisamos de alguns reservatórios fechados, que são esses pontos laranja, porque só as áreas inundáveis não são suficientes. E isso parece um pouco chocante. Eu vou deixar inundar a área no meio da cidade? Sim, se eu conseguir fazer ela ambientalmente amigável. Se eu tiver água limpa, se eu tiver controle dos resíduos. Se eu puder fazer uso múltiplo desses espaços, não ser simplesmente áreas inundáveis, mas no período que eles não estão inundáveis, eles poderem ser usados, mesmo quando eles estão inundáveis, eles poderem ser também áreas de tratamento de água, com wetlands, por exemplo. Se eles tiverem uma paisagem tratada e cuidada e manutenção, que é uma coisa que não é da nossa cultura de serviços públicos, fazer a manutenção permanente dos sistemas, a gente pode ter o controle das enchentes e da qualidade da água integrados. Mas, para isso, não adianta ter grandes, imensas estruturas, que elas vão ser sempre piscinões sujos. Nós precisamos distribuir pela cidade toda, distribuir por toda a bacia, pequenas reservações e muito espaço permeável para a água se infiltrar e chegar lentamente. Bom, e para isso, então, nós temos que, em cada um daqueles trechos, associar reservação de água, para ela ir sendo solta lentamente no rio, com tratamento de esgotos, descentralizado, naqueles lugares onde eu não consegui levar o esgoto até a estação de tratamento, controle dos resíduos sólidos, com barreiras, com os containers, etc., e ser capaz de garantir, naquela paisagem, os usos para contemplação e lazer. Dá para fazer isso? Bom, então nós vamos ver onde tem espaços livres. E tem uma quantidade muito grande de espaços livres de vários tipos. Por exemplo, isso aqui é o linhão. O linhão pode continuar lá, mas entre uma torre e outra, eu posso colocar um espaço de micro-reservações e de vegetação que trata a água. Aqui tem uma área mais livre. Dá para fazer, então, um parque linear que seja parcialmente inundável. E a gente foi vendo trecho por trecho, segmento por segmento, e colocando isso na modelagem matemática, para saber quanto de reservação, quanto de tratamento, qual é a vida que esse rio, a dinâmica que ele pode ter. E isso vai depender, o tipo de equipamento de baixo impacto, como a gente chama, low impact devices, né? Os equipamentos para controle da quantidade, da vazão e da qualidade. Tem esse nome quando eles são assim pequenininhos e distribuídos. Vai variar em função, fundamentalmente, da declividade, porque, tendo mais declividade, a água tende a andar muito rápido, e você não consegue reter ela, a não ser fazendo estruturas pesadas, e a gente não queria estruturas pesadas. Então, foi distribuindo tipologias em função da declividade em cada um dos espaços livres. Então, para cada tipologia de uso do solo e padrão urbanístico, nós fomos distribuindo leads, como a gente chama, de tipos diferentes, criando o que a gente tem chamado de trama verde-azul, que é uma trama de espaços verdes que leva a uma água de boa qualidade.
tem funcionalidades distintas para cada uma dessas pequenas estruturas, mas tem capacidade para controlar a vazão e para tratar a água. Bom, e a grande questão é, que capacidade é essa? Quanto que consegue controlar? E isso está sendo discutido no mundo todo e vai variar de país para país, de bacia para bacia, de espaço urbano para outro, de uso do solo para outro. E a gente foi medir aqui, e foi bastante interessante, porque tem um potencial grande de implantação desse tipo de estrutura para controlar qualidade e quantidade de água. Isso dá para fazer distribuído por ruas de menor porte, grandes avenidas, espaços vazios, etc. Mas não é uma obra que você diga, bom, eu vou começar e fazer tudo. É impossível num país, em região metropolitana, com tamanha restrição financeira como a gente tem. Então, é importante ter uma visão do conjunto e ir paulatinamente implantando. E a gente fez, então, uma proposta para implantar no horizonte de 2025 e no horizonte de 2040. E essas tipologias, você vai, inclusive, aprendendo a fazer e replicando. Bom, vamos ver aqui um tipo, por exemplo. Isso aqui é uma rua muito típica da nossa periferia, todo mundo já viu esse tipo de coisa. E ela pode ser transformada, fundamentalmente, no que vai embaixo dela, com galeria técnica, com espaço de permeabilidade, e aqui, embaixo, as estruturas de drenagem, de água, de esgoto, etc. Isso pode ser feito em ruas de maior porte. Para cada um deles, para saber qual é o tamanho dessa calha, qual é a tipologia de estrutura, etc., foi feita uma maquete eletrônica em que a gente modelou quais os resultados você podia obter, o quanto dá para intervir para aquela tipologia de rua e, portanto, para o conjunto da bacia. Aqui um outro tipo, uma rua de maior porte, uma rua que a gente chama de coletora, que já tem, inclusive, uma ciclovia. Você mantém a ciclovia, não necessariamente você tira o poste imediatamente, porque você vai fazendo essa galeria técnica com o tempo. Mas toda essa estrutura pode já ganhar capacidade de influenciar muito positivamente no córrego que está logo a jusante. Esse daqui é um tipo de uma avenida de maior porte, em que a arborização tem espaço numa calçada grande e você consegue ter a infraestrutura toda aqui calculada para isso. Esse aqui é um espaço já bem mais generoso, é uma rotatória na Avenida Corifeu. E aqui, então, a gente propõe um outro tipo de estrutura, que vocês vão ver depois, num mapa, foi replicado em vários lugares da bacia, que é uma área semi-inundável uma parte do tempo, uma passarela para pedestres. O rio foi aberto aqui. Quer ver? Que bonitinho. Aqui, ops. Aqui não se vê o rio. Nesse desenho aqui, o rio já aparece, e uma área aqui para lazer, etc. Não foi feita grande mudança na estrutura viária, mas se permitiu um avanço grande no que diz respeito à influência desse espaço sobre as águas. Isso daqui é uma região bem pramontante, que o pessoal da região chama de nascentes. Então, tem uma ocupação de baixo padrão e uma área que é uma área que pode ser inundável, e parte do ano é. O que a gente já fez? A gente aproveita isso para fazer uma grande wetland. E aqui, essa área, as casas dão costas para o rio, ou tem uma rua impedindo o acesso, e o que a gente fez foi dar acesso e virar essas construções para o rio, criar espaços de usufruto, criar o espaço de tratamento da água, de retenção também, e abrir um espaço verde, estreitando a rua. Esse aqui é uma área de um céu que foi instalado exatamente em cima da nascente, como tantos outros. Então, aqui tem um córrego passando, um campo de futebol,
E a gente, então, fez uma proposta de uma grande área inundável que permite o usufruto de quem está no campo, liga o céu e essas estruturas que são intensamente utilizadas com as águas e com esse uso que hoje é isolado de esporte. Aqui é um outro tipo de exemplo, na Avenida Politécnica. Aqui você tem um rio, tem uma estrutura viária, uma segunda estrutura viária, uma terceira estrutura viária, e essa área não tem nenhum potencial de uso pela população. Mas ela pode vir a ter. Então, aqui ficou uma estrutura viária e aqui outra. Em vez de 3, não é, isolando o rio, o número de pistas continuou praticamente o mesmo, aqui, se não me engano, é o mesmo, mas uma grande área inundável que trata as águas e que as pessoas passam por cima dela, porque ela é inundável a maior parte do tempo, e só alguns trechos são, de fato, para você pisar. E dá para fazer isso repetido em vários locais da bacia. Aqui essa imagem não está muito boa, mas dá para ver as áreas verdes, os pontos de lide de grande porte e mudanças de uso do solo, criando áreas verdes. Bom, então, a grande diferencial desse tipo de projeto é articular no mesmo território, na mesma paisagem, controle de vazão, controle da qualidade da água e usufruto do espaço pela população. Que resultado isso pode ter? Você melhora a água do Pinheiros, afinal de contas? Você melhora a água do Jaguaré? Sim. A modelagem que a gente fez mostra que, para alguns dos parâmetros, DPO, que é quanto de oxigênio aquela água está demandando, nitrogênio amoniacal, a gente consegue atingir os limites do que, na legislação, é considerado classe 3. Já tem vida. Isso, para os afluentes, você consegue fazer, em 2025, para 90% do tempo, e para os córregos principais, em 2040, para 90% do tempo, inclusive o Jaguaré, atendendo a uma exigência de qualidade maior do que a legislação hoje traz para esses córregos, né? Aqui essa previsão de qualidade é superior àquela que a legislação hoje exige. Bom, isso tudo está tentado sintetizar aqui, e nem tem tudo aqui. E aqui, isso. São estações compactas de tratamento de esgoto, porque nos pareceu que, nesses locais, vai demorar ainda muitos anos para ter a coleta desse esgoto e poder levar à estação de tratamento. E é melhor tratar, e tratar também a carga difusa para o resto da vida nesses lugares. E as estações podem ser amigáveis do ponto de vista de paisagem. Em vários lugares tem wetlands, que são esse desenho daqui. Aqui, perto da foz. Deixa eu achar outra. Aqui. E esses daqui são reservatórios ao ar livre, áreas inundáveis, que tratam a água. Esses daqui em azul são os reservatórios fechados. E, mais interessante, a gente propõe que este trecho todo do córrego seja reaberto. Tem um trecho que já está aberto, mas a gente propõe que abra um trecho bem maior, para usufruto pela população de um rio recuperado. E mesmo o canal aqui e aqui, a gente propõe que ele seja redesenhado para as pessoas chegarem perto dele, uma vez que a água pode ter boa qualidade e pode permitir satisfação no uso. Em vários locais, a gente propõe estruturas com filtros biológicos. E aqui, sim, os coletores que ainda faltam. Bom, qual a grande questão em torno disso? A necessidade de articular os planos, projetos, as obras, as formas de controle, os fluxos de informação entre quem propõe, quem controla, quem executa e a própria população.
repensar as redes de responsabilidade, a responsabilidade dentro do poder público. E a gente levantou detalhadamente as funções de cada órgão público, como eles se comunicam entre si, quais as legislações que definem essas estruturas, e definitivamente não pode dar certo. Não tem como dar certo. Eles precisam ser revistos, repensados, criadas novas estruturas de responsabilidade, novos padrões de financiamento para isso tudo. Nós queremos esses investimentos, como que nós vamos financiar isso? São Paulo não recebe recursos da União para saneamento. E deveria receber, pela quantidade de gente que nós temos aqui. É preciso repensar as formas de participação social. E mesmo nós tivemos muita dificuldade. Nós fomos fazer discussões públicas e vimos, sobre esse projeto, levar as propostas, e vimos que a população tem demandas tão mais básicas a respeito do bairro, da habitação, do transporte, da escola, que esse tipo de discussão não faz muito eco. E o Rio, na maior parte dos bairros, é um problema que as pessoas querem se ver livres dele, querem que tampe. Não é? Então, mudar esse tipo de concepção e trazer a participação social de uma forma consistente é um longo trabalho ainda pela frente. E, certamente, a responsabilidade do cidadão, das empresas, etc. Né? Numa tentativa de articular essas formas de conhecimento, essas formas de ação, que hoje têm vida muito autônoma, e não dialogam dentro do Estado, dentro do município, e não criam sinergias e não criam compromissos comuns. E esse novo padrão de gestão pública das águas, que demanda institucionalizar quem vai cuidar das águas na cidade de São Paulo, quem vai cuidar das águas na região metropolitana, e esse quem, como ele vai dialogar com o Sabesp, com o CETESB, com as administrações regionais, com a Secretaria de Habitação do município, Secretaria de Habitação do Estado, com os planos viários, com os planos de uso do solo, com o controle do contrato de lixo. Que diálogo vai ser esse? Como ele vai ser estabelecido? É uma criação de uma engenharia institucional que nós não temos feito e que tem que ser repensada. Mas que, fundamentalmente, tem que permitir foco na subbacia. E até é interessante, porque teve um plano de habitação em 2014 que tinha foco em subbacia e fez, junto com dentro do programa Córrego Limpo, uma série de urbanizações que tinham já um bocado de avanço nesse sentido. Isso tem que não só continuar, como tem que ser revisto, repensado, avançar, trazer mais segmentos e muito mais dinheiro. Então, não se trata simplesmente de novos padrões de tecnologia, de engenharia, mas de gestão e de uma cultura das águas nas cidades. O que nós sabemos, e que exige um esforço não só de paciência histórica, mas de empenho, é que isso é um trabalho de longo prazo, que vai exigir pactuações sucessivas. Fez um determinado momento, tem que fazer de novo, tem que rever, tem que continuar. Exige um padrão de transparência sobre planos, sobre investimentos, sobre a forma do poder público agir, sobre a forma do cidadão e das empresas agirem, e exige uma visão de Estado. Estado no sentido de poder público, município, Estado, União, trabalhando de uma forma integrada, e não com a visão de governos isoladamente. Enfim, esse foi o projeto que a gente fez e que permitiu um diálogo grande com uma série de instituições públicas e privadas. E é um diálogo que tem que continuar. Esse tipo de evento aqui ajuda muito nesse sentido. Obrigada.